Mensagem de Deus para o seu coração. Gente, comunicação, uma palavra importante. A comunicação entre duas pessoas, a comunicação no casamento. Esse assunto, ele é muito amplo. É impossível até mesmo ficar falando aqui 1h30 que seja, porque na realidade muitas pessoas elas não precisam de talvez mais cursos, mais isso, mais aquilo, elas precisam praticar o que já sabem. O problema de muitas pessoas é que elas pegam muitas informações, inclusive nesta área de relacionamento conjugal, familiar, de namoro, mas o problema é não colocar em prática. Então, isso é uma máxima que Jesus ensinou. Ele fala quando ele estava ali dando os seus ensinamentos, Jesus, se você ler lá Mateus, nos evangelhos, por exemplo, né, você vai ver ele dando os seus ensinamentos em várias áreas, e depois ele termina ali dizendo, olha, quem ouve as minhas palavras, as minhas instruções e as coloca em prática, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa prudente, né, que está edificando a sua vida nas verdades, na rocha que é Deus, que é Cristo. Então, nesse dia 12 de junho, eu quero dar uma pequena reflexão aqui para você entender que às vezes a gente não precisa de conhecer mais coisas, mas já praticar o que já conhece. Eu separei entre tanta coisa que eu poderia falar hoje, eu escolhi aqui Efésios 4:29, que diz assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Isso aqui é uma maneira da gente desenvolver a nossa comunicação, porque existe aquela comunicação, tem vários tipos de comunicação, né? Tem até o silêncio, é uma forma de se comunicar. Eu estava observando aqui e percebi aqui que as palavras, elas são um dos principais meios da gente se comunicar. Você sabe disso, né? Dizem alguns estudos, tá? Que alguns estudos, pode ser que alguns tenham diferença do outro, que mulheres falam, em média, 20 mil palavras por dia. É um estudo aqui. Pode ser que seja isso mesmo, até mais, né? Ou um pouco menos. 20 mil palavras por dia. Enquanto os homens falam 7 mil. Dá para perceber ou não? Então, as mulheres utilizam bastante a fala no decorrer do dia. Pode olhar um bate-papo de 2 mulheres, tomando um cafezinho, e 2 homens, conversando, assuntos diversos. Pode notar. Realmente, mas isso é bom, né? Deus criou assim, acredito eu, né? Provérbios 18, verso 18, 20, diz o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então você vê que a comunicação, a fala, a conversa, ela é muito interessante. Por quê é interessante isso? Porque quantos casais, seja de namorados ou casais que são casados e estão falando em eternos namorados, quantos estão felizes e quantos talvez não estão felizes ou poderiam estar mais felizes justamente por causa das palavras, né? Palavras machucam, palavras ferem. Quantos casais não estão tão bem justamente porque há uma linguagem muito depreciativa, né? Depreciativa. Na realidade, Provérbios 18, verso 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Então, no dia de hoje, é interessante, não é só para hoje, mas já que inventaram essa data aí, Dia dos Namorados, eu acredito que é importante ter certas datas, mas a gente não pode ser só muito, vamos dizer, romântico ou qualquer coisa parecida com isso, num dia específico. Não. Como existe dia dos pais, dia das mães, dias disso, daquilo, tudo isso é importante, vamos assim dizer, independente das questões comerciais, né? Mas é importante, mas que a gente não fique apenas um pouco mais educado só no dia específico. Porque o ano tem 365 dias. A cada 4 anos, que é o caso desse ano de 2024, tem 366.
Então, o ideal é que todos os dias a gente possa estar melhorando com o nosso relacionamento com a gente mesmo e o relacionamento com a esposa, com o marido, com a família, não é? Então, é muito interessante porque se você está me ouvindo e você é namorado, você ainda não é casado e realmente está namorando sério e com respeito, né? Ou seja, então, supõe que você está namorando com interesse lá na frente de um possível casamento, acredito eu. Gente séria namora com esse propósito. A gente que é séria namora com essa visão e não só para namorar por namorar, né? Então, veja bem, então já vai aprendendo, porque quando está namorando, geralmente você parece que é um pouco mais romântico, às vezes nem tanto romântico, mas é mais carinhoso, é mais prestativo, não é? Como a gente vem assim de uma geração lá, eu não estou tão antigo, né? Mas antigamente, eu lembro quando eu comecei a namorar, não tinha a tecnologia que tem hoje, era só telefone fixo, era só carta, né? Quem quer carta, envia a sua carta, né? Então era carta. Quantas vezes a pessoa escrevia uma carta romântica ali, jogava um perfuminho ali, né? Perfumava ali. Eu lembro quando eu recebi a carta, estava cheirosa, né? Você vê por quê? Morava em outra cidade, era outra realidade. O que tem a ver? Tem a ver que naquele tempo já existiam os problemas, mas dá a impressão que o povo curtia mais porque... E hoje com a tecnologia você está próximo, está distante de alguém e ao mesmo tempo pode estar próximo. Mas o que eu quero alertar aqui? Como que está a sua comunicação com o seu cônjuge, com o seu namorado, namorada? E principalmente, já no Dia dos Namorados, a questão dos casados, né? Porque muitos casais têm uma linguagem muito negativa, depreciativa, né? E às vezes é falta de amor, falta de uma comunhão no casal. E é muito importante, minha gente, a gente se policiar um pouco mais naquilo que a gente fala em nossa casa, porque quem é você ou quem sou eu é o que a gente é dentro lá das quatro paredes lá da nossa casa, entendeu? Debaixo do telhado ali, lá é você, porque lá quem te conhece é quem está com você, entendeu? Então, temos também aqui, eu estava observando, a comunicação não verbal, os gestos, o olhar, o sorriso, a postura corporal, tem vários tipos de comunicação. E é muito importante você aprender a ler a postura corporal do seu cônjuge. Exatamente. Por quê? Muitas vezes fala mais do que palavras. Sabia disso? Até mesmo no discurso, a gente que comunica no público, às vezes dentro de uma comunicação, de um assunto que você está explicando, a maneira que a pessoa gesticula ali também influencia a sua mensagem que ele está passando. Assim é também o relacionamento marido e mulher, o casal, né? E os casais que são solteiros, que estão namorando, entender que cuide bem do seu namoro e quando você casar, continue sendo educado, continue sendo generoso, não é verdade? Eu me lembro quando eu casei, ainda era na época daquelas fitas VHF, né, das antigas, né? E foi filmado, né? Então eu consegui salvar a filmagem, né? Então, às vezes eu sempre falo para os casais, se você tem uma filmagem, se você tem algo do dia do seu casamento, né, se for possível, de vez em quando é bom você assistir, você dar uma olhadinha, ver se você está realmente melhorando. É bacana falar isso aqui. Hoje é uma conversa. Hoje é uma conversa aqui um pouco diferente, mas quero dizer para vocês que Deus é o maior interessado em que você seja feliz também na sua vida conjugal, na sua vida amorosa. Sim, Deus quer. Deus quer sim. Agora, você quer? Você quer? Então, meu amado, você viu aqui alguns depoimentos, a maioria aqui, tá, o meu amor e tudo, beleza, é verdade, eu acredito. Porém, né, há pessoas que hoje devem estar chorando. Por quê? Porque o casamento não está lá aquelas coisas. Só que tem um outro negócio aqui, ó. A gente tem que aprender a ouvir também. Às vezes o negócio está tão complicado que o outro lado não quer ouvir mais nada. Sabe por quê? E eu converso muito com a minha esposa, a pastora Eva, né? Ela está com outros compromissos, então ela não está aqui, mas está tudo bem, graças a Deus. Mas ela, como ela é muito sábia, então a gente troca umas ideias, eu aprendo muito com ela e vice-versa. Mas é assim, o que acontece? Os homens têm que entender o seguinte, as mulheres, muitas mulheres,
elas estão cansadas de discurso, elas querem a prática. Então, um recadinho aqui para os homens, um recadinho para os casados ou você que é homem que quer casar. Entenda uma coisa, as mulheres não querem esse negócio de blá, 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 só conversa fiada e conversa mole. Elas querem atitude. Então, os homens têm que ter um pouco mais de atitude. Você está entendendo? É isso aí. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender muito ainda, tenho muita coisa para aprender. E vamos aprendendo com a graça de Deus, né? Então, aprendendo a ouvir. Escreva aí, eu preciso aprender a ouvir. Você tem que escrever. Eu preciso aprender a ouvir. Tiago 1, 19 e 20 diz assim: entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Então, quando tratamos de conflitos, somente conjugais, existem alguns tipos de relacionamentos. Estava vendo aqui, existem os passionais. Os passionais, esses casais têm como característica principal as discussões acaloradas. Discutem fervorosamente, defendendo suas atitudes e atacando o seu companheiro. Inconscientemente egoístas, que querem ter sempre razão e não sabem ceder. Geralmente, deixam a ira sobressair. Fica com raiva e muitas vezes gritam e sobe o tom. Esses são os passionais. Existem os que evitam conflitos. Casais deste grupo fogem de confrontos, evitam discussões e geralmente minimizam as diferenças ou as dificuldades, sem examinar os problemas. Dizem que não apresentam nenhum conflito no casamento, mas a verdade é que não querem sair da zona de conforto. E existem os conciliadores. Os conciliadores, estes casais possuem habilidade de comunicação e procuram ouvir e conciliar as opiniões de ambos. Não são perfeitos, mas buscam aperfeiçoar a cada dia. Sabem ceder quando necessário e estão dispostos a ouvir e entender as expectativas do outro. Então a gente vê que esse terceiro perfil de casal é o que a Bíblia diz aqui, ó. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, meu amado e minha amada ouvinte, busque ter um diálogo respeitoso. Isso serve para casados, solteiros, viúvos, pessoas, namorados, não é? Então, respeite o outro, respeite. A agressividade não chega a lugar nenhum, só dá mais problemas. Então, que nesse 12 de junho, Deus, na sua infinita graça, amor e bondade, venha restaurar a sua vida emocional, sentimental, os casais de namorados e os casais casados também. Receba esta palavra simples, que é um tema muito amplo, mas eu creio que é o suficiente para você analisar que às vezes você não precisa fazer mais um curso de casados. Você precisa praticar o que você já sabe. A prática, como dizia o meu querido vovô, mais vale a prática que a gramática. Deus amado e querido, muito obrigado pela nossa programação, por tudo que nós falamos aqui, pela leitura da participação do povo, pelos louvores, ou seja, tudo que foi feito aqui foi para a glória do teu nome, Pai. Eu quero te agradecer por esse 12 de junho, pedindo as bênçãos dos céus sobre a vida sentimental, emocional, conjugal e familiar dos nossos ouvintes. E colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando para nós. Sejam o nome dos casais casados, dos casais de namorados. Ó Deus, que haja paz e harmonia, Senhor, nesta pessoa. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus o que está travando esta pessoa de ser feliz, no sentido desse solteiro que não consegue ter um namoro sério e quer formar uma família, quer casar, mas não está dando certo, Pai. Então coloca as tuas mãos agindo e operando maravilhas. Repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Haja paz, haja alegria, haja saúde nesta vida, nesta pessoa e nesta família. Que a família que me ouve agora, que me recebe, sejam todos abençoados e protegidos pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos e te abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.